Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Liliane e hoje, nessa linda sexta-feira, para encerrar a semana, estamos aqui na nossa terceira aula de português, certo? E eu quero que vocês peguem o livro de português, coloquem na página 22. Coloquem na página 22, que nós vamos agora começar o nosso assunto de hoje, letras e fonemas, certo? Essa aula letras e fonemas, ela está dividida em duas aulas, né? Nós vamos ter hoje, sexta-feira, e nós vamos ter outra aula de letras e fonemas na próxima semana, se eu não me engano, na quarta-feira que vem. Por quê? Letras e fonemas é um assunto que precisa ser muito bem trabalhado. Nós temos que. É um assunto que precisa ser falado, relembrado, tá certo? Então, não se assustem se na quarta-feira que vem tia, eu já estudei isso aí. Não, tem que ficar muito fixo essa aula, até porque é assunto para a nossa primeira prova de português. Nós vamos falar sobre letras e fonemas. Então, é para ela estar aqui, ó, plantadinha e não sair. E a forma que tem de ficar aqui plantadinha é a tia falar bastante sobre o assunto, tá bom? Então, vamos falar aí sobre letras e fonemas, ok? Vamos começar. A gente começa já com o texto. A gente começa o assunto com o texto. Nem tudo é o que parece. Olha aí o nome do texto. Nem tudo é o que parece. Então, eu vou ler aqui no meu livro, certo? E você vai acompanhando a leitura no seu livro. Ó, tem gente que não lê, viu? Eu percebi isso na sala. Tem gente que não tá lendo. Enquanto a tia tá lendo, você tá só ouvindo. Não é só para ouvir. Acompanhe a leitura olhando para o seu livro. Eu vou lendo e você vai fazendo a leitura só na sua mente, só no pensamento. Tá bom? Aqui no slide a tia vai colocar somente a imagem, tá? Não tá escrito que a tia vai ler. Somente a imagem. Vamos lá. No bairro de Tales, nenhuma criança queria chegar perto da casa da esquina. Lá morava uma velha senhora de aspecto misterioso e que raramente saía. As crianças diziam que ela passava enigmas e quem não acertasse era transformado em sapo. Achavam que ela era uma bruxa. Um dia, a bola de Tales caiu no jardim da senhora. Isso mesmo, caiu no jardim da senhora e todos fugiram, com medo de entrar na casa. Tales teve que ir sozinho enfrentar a bruxa. A bola era dele, as outras crianças foram embora correndo, né? Mas e ele? Ia ficar sem a bola? Não. Ele teve que ir lá enfrentar a bruxa sozinho, né? Com licença, disse baixinho. Vim pegar minha bola que caiu aqui. E foi entrando. A casa era escura, e o jardim tinha árvores velhas que pareciam as de um filme de terror. Foi difícil achar a bola e quando finalmente a encontrou, o menino viu na sua frente a velha senhora segurando a bola em uma das mãos. Que medo! Olha aí a imagem. Ó. O que faz aqui? Perguntou a assustadora vizinha. Vim pegar minha bola. Eu acho que ele não falou assim, não. Acho que ele deve ter falado assim, ó. Vim pegar minha bola, não é? Quando a gente tá com medo, a gente não gagueja. Eu acho que ele deve ter perguntado assim, ó. Vim pegar minha bola, com medo danado, né? Tá, mas vamos ler direito. Vim pegar minha bola. Hum,
mas só devolvo se me responder uma pergunta. O coração de Thales gelou. Vocês lembram que os amiguinhos dele tinham falado que a mulher faz uma pergunta. Se você não acertar, ela transforma você em sapo porque ela é uma bruxa. Então a senhorinha fez a pergunta para ele. E agora? Mas só devolvo se me responder a uma pergunta. O coração de Thales gelou. 3 homens estavam em um barco que virou no mar. Mas só 2 deles molharam o cabelo. Por quê? Olha a pergunta. Um barco no mar com 3 homens. O barco virou. 2 molharam o cabelo. Um não molhou o cabelo. Por que esse homem não molhou o cabelo? Ele largou... Thales pensou, mas não conseguiu adivinhar. Quando eu comecei a ler esse texto aqui, na hora que eu estava preparando o slide para vocês, eu pensei assim, será que é porque um caiu, mas se segurou na ponta do barco e não afundou a cabeça? Eu pensei isso, né? Mas não é essa a resposta não, viu? Thales pensou, mas não conseguiu adivinhar. Não sei a resposta, disse desanimado e já imaginando o gosto das moscas. Ela largou a bola no chão, levantou os braços e disse: porque um deles era careca. Olha aí, ó. Porque um deles era careca. Eu achando que tinha caído, um tinha caído e meio que se segurado no barco, aí não afundou a cabeça, mas na verdade não. Um deles era careca. Como é que eles iam molhar o cabelo se ele não tinha cabelo, né? Thales não conseguiu segurar uma grande risada. A velha fez algumas perguntas engraçadas e depois o convidou para comer bolo, né? Então aí tá. Naquele dia, Thales não jogou mais bola e aprendeu que não devemos nos deixar levar pela aparência. Quando Thales encontrou as outras crianças, estava cheio de enigmas legais para contar, que a sua nova amiga havia ensinado. Então, gente, ele acabou gostando muito dos enigmas, né? Dessa senhora. Acabou fazendo, então, aí uma nova amizade, né? Uma nova amiga com essa senhora, né? E descobrindo vários enigmas legais. E quando ele encontrou os amiguinhos dele, o que aconteceu? Ele já tinha um monte de enigma para os amigos. Por que o texto está falando assim? Ó, nem tudo é o que parece. Por quê? Hein? São vários os motivos. A casa parecia ser de uma bruxa. Era de uma bruxa? Não era. A mulher, a senhora, né? A senhorinha, quando ela fez a pergunta, ele achava que ela ia transformar ele em sapo. Ela transformou ele em sapo? Não. Então, nem tudo que parece é. Outro exemplo. Quando os homens caíram do barco, no barco, parecia que um não tinha afundado. Eu mesmo pensei isso. Que um não tinha afundado, não tinha caído assim com a cabeça para dentro, talvez tinha batido até aqui a água. Não foi. Eles 3 caíram, os 3 afundaram. Um é porque ele era careca. Então, nem tudo que parece é, né? Coloquem aí na página 23, certo? E acompanha comigo. Você já sabe que o alfabeto da nossa língua é composto por 26 letras, com as quais formamos combinações e palavras, e que elas podem ser escritas nas formas maiúsculas e minúsculas, que foi até a aula que nós fizemos, né,
semana passada. Lembra que nós falamos sobre isso? Semana passada não. Essa semana, quarta-feira, tá? E também foi assunto da nossa primeira aula de sondagem, né? A tia estava investigando aí qual era o conhecimento de vocês, qual era a bagagem que vocês estavam trazendo para nosso quarto ano. Então, nós estudamos sobre letra maiúscula e minúscula. Aqui na página 23 tem o alfabeto tanto maiúsculo como minúsculo. Eu espero que vocês estejam carecas de saberem. Aproveitando que um dos homens era careca, né? Espero que vocês estejam carecas de saberem. Agrupadas ou separadamente, as letras são representações dos sons da fala. Esses sons, o som é chamado de fonemas. A forma como a palavra está escrita nem sempre corresponde à forma como ela é falada. Então, ó, como no texto nem tudo que parece é, no alfabeto também não, na língua portuguesa também não. Nem tudo que parece é. Nem o jeito que a gente fala não é o jeito que a gente escreve. Às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Quando a gente está no primeiro ano, a professora passa ditado, a gente escreve, ela escolhe palavras que a mesmo jeito que a gente fala, seja o jeito que a gente escreve. Eu já fui professora de primeiro ano e eu procurava palavras que tinham o mesmo som da escrita para os meus alunos. Por quê? Porque aluno de primeiro ano, gente, é muito difícil para ele já está aprendendo a ler naquele momento. Aí se eu ainda passar palavras difíceis, que tem o som de um jeito e a escrita de outro, ó, vão se perder completamente. Mas vocês que estão no quarto ano, né, já tem uma idade que dá para saber isso, que dá para descobrir que nem sempre o que a gente fala, o mesmo som que a gente fala, é do mesmo jeito que a gente escreve. Por isso aí esse assunto letras e fonemas, tá? Nem sempre o fonema é igual às letras, à escrita, tá bom? Nem sempre. A forma como a palavra está escrita nem sempre corresponde à forma como é falada, uma vez que as letras podem vir acompanhadas de sinais. Qual tipo de sinais? O tio, por exemplo, o acento agudo, o circunflexo, a cedilha, que nós falamos já aqui no quarto ano, né? Sobre a cedilha e etc. Etc mesmo, porque às vezes o S tem som de X, tem som de SC. Vocês vão ver isso durante o ano. Muitas palavras com som, que o som é um e a escrita é totalmente diferente, que alteram a sonoridade. Então, por exemplo, crianças, árvores, mãos, aparências, essas aí são palavras que não são exatamente o que está saindo da nossa boca. Não é como a palavra boca, por exemplo. Boca. Sabemos que é o bo, né? O bo e o cá. Sabemos que o bo é o B e o O e o cá é o C e o A. Mas nem sempre é fácil assim, né? Há ainda as letras que apresentam sons diversos diante de determinadas vogais, como C e G. Essas aqui confundem muito, principalmente nos primeiros anos. Casa, aceitar, agora, gengibre. Por quê? O C, ele muda. Às vezes o C tem som de K, né, de C, e às vezes tem som de S. O G tem som de G e às vezes tem parecido com som de J. Às vezes parece que eu estou falando J, e na verdade é G. O CH, né? Letras que se juntam a outras e formam um único som, chamado de dígrafo, como CH, LH, NH, RR, SS, SC e etc. Chá, bolha, ninho, carreta, assado, crescimento, e letras que podem mudar o som de acordo com a sua posição na palavra. Vixe! De acordo com a posição na palavra ou de acordo com as letras que acompanham, como S e H.
sapo, mesa, hoje, carinho. Agora, veja as palavras a seguir. Aí nós temos aí, ó, na página 23, eu quero todos olhando para o livro, certo? Na página 23, nós temos sapato, são 6 letras e 6 fonemas. Na página axila, eu tenho 5 letras, mas eu tenho 6 fonemas. Por quê? Aquifila. O X, ele dá som de CS. Presta atenção, ó. Aquifila. Eu dou a impressão que tem o C e o S. Então, no fonema, ele tem 6. Mas na palavra, como é só um X, ele tem 5. Certo? Preencher. Eu tenho 9 letras, mas eu só tenho 7 fonemas. Por quê? Eu dá a impressão de que eu só tenho um E, mas eu tenho 2. E cher. Dá a impressão que é preencher com X, mas não é, com CH. Então, eu tenho 9 letras, mas eu tenho 7 fonemas. Quieto, 6 letras e 5 fonemas. Perceberam a diferença? Diferentemente da palavra boca, que eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Bem diferente, né? As palavras preencher e quieto apresentam menos fonemas que o número de letras. Isso acontece porque as combinações em, CH e QU apresentam um único som, ou seja, um único fonema. A palavra axila apresenta mais fonemas do que letras, pois a letra X representa o som das letras CS. Já a palavra sapato apresenta o mesmo número de fonemas e letras, né? É isso. Na página 23, essa é a explicação da página 23. Na quarta-feira que vem, né, que segunda eu tenho aula, mas é sobre produção textual, então a tia vai usar o livro de produção. E na quarta-feira a tia volta aqui para esse livro, né? Nós vamos novamente estudar a página 23, mas com outra explicação, uma explicação que eu vou dar aqui através do slide. Nós temos algumas atividades para serem feitas, né? Temos algumas atividades na página 24 e 25. Nós vamos fazer somente essas duas atividades, porque na quarta-feira que vem a tia faz as atividades, pede para vocês fazerem a atividade da página 26 e 27, que é o mesmo assunto. Mas como eu quero que fique, ó, bem fixado, né? Vocês vão fazer essa aula dividida em duas, tá? Nós temos algumas atividades nas páginas 24, por exemplo. Marque as afirmações verdadeiras. O alfabeto é composto por 26 fonemas. Fonema é o nome que se dá ao ato de falar as palavras. As letras são representações dos sons da fala. Chamamos de fonemas os sons que as letras podem ter. A pronúncia das palavras é sempre a mesma em qualquer lugar do país. Então, você vai marcar aqui o X nas opções que vocês acham que estão verdadeiras. A segunda é para circular as palavras que apresentam menos fonemas que letras. Igual a tia deu o exemplo aqui da página 23, ó. As que possuem menos fonemas que letras. Por exemplo, a palavra axila. Não, a palavra axila não. A palavra preencher e quieto. Elas têm menos fonemas do que letras, tá? Então, vocês vão circular as que têm menos fonemas e letras. A palavra axila tem mais, certo? E nós temos a 3, determine o número de letras e de fonema nas palavras, seguindo esse modelo aqui. Então, tem o modelo português, 9 letras, 8 fonemas. Ivan, 4 letras, 3 fonemas. Então, seguindo esse exemplo, você vai fazer as outras palavrinhas. Na questão número 4, você vai marcar um X na afirmação verdadeira. Então, nós temos só uma afirmação verdadeira na número 4. Diferente da questão número 1, que nós temos mais que uma, tá? Número 5, relacione as palavras cujas letras destacadas apresentam o mesmo som. Siga o modelo. Então, nós temos aqui, ó, para relacionar o número de fonemas ao som, tá? Igual, se tem só um fonema, e quantos fonemas tem tigela?
tigela, aí você vai lá procurar uma que seja relacionada a ela, que tenha o mesmo, a mesma quantidade, tá? Pesquise, na questão número 6, pesquise e escreva o que se pede. 3 palavras com a mesma quantidade de letras e fonemas, 3 palavras com mais letras que fonemas. Então, essa daí são a resposta pessoal, você vai dar a sua resposta, tá certo? Então, gente, é isso. Nós tivemos aqui o texto, uma explicação da página 23, né? E lembrando que essa aula continua na quarta-feira, dia 24, se eu não me engano, tá certo? Bom, por enquanto, vão realizando essas atividades dessas 2 páginas. Não façam as outras 2 para não ter excesso de página, tá? Só essas 2 mesmo. Bom, obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, se Deus quiser.